Paz, igreja, que eu peço perdão se eu cometer algum erro aqui. É a minha primeira vez fazendo uma abertura e eu espero que essa palavra possa tocar o coração não só de quem está assistindo, mas de quem está presencial. Como vocês sabem, eu já estou aqui no Ministério de Louvor faz um tempo e quando eu tinha entrado, o Giovanni me convidou para uma reunião onde tinha pastores de outras genuínas. E eles conversaram sobre o que exatamente é louvor, o que é louvar a Deus. E quando eu fui chamado para fazer a abertura, eu não sei se foi a primeira coisa, mas pelo menos foi a final que veio na minha cabeça. Então eu ia falar o que é louvar a Deus. Se puder abrir, deixa eu achar. Salmos 34, 1, na NVT. Isso. Salmos 34, 1 na NVT diz: Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Quando a gente pensa em louvar a Deus, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é cantar a Ele. Porém, será que louvar é realmente só isso? Será que louvar é só cantar a Ele? Será que é isso? Aqui eu diria que a gente tem duas formas de dizer que louvar não pode ser só restringido a cantar a Ele. Ali está dito, louvarei o Senhor em todo o tempo. Se louvar a Ele é cantar a Ele, louvá-lo, cantar a Ele a todo tempo, não diria que seria muito possível, porque a primeira coisa que vem em mente é dormir, certo? Não é muito possível nós cantarmos a Ele em todo o tempo. E não só isso, mas na segunda parte diz, meus lábios sempre o louvarão. A primeira coisa também que vem na nossa cabeça sobre os lábios louvarem é cantar. Porém, os nossos lábios não só cantam, os nossos lábios falam. O que mostra que louvá-lo também de uma maneira usando a fala seria uma maneira de louvar. O que a gente fala com o próximo, o que a gente fala entre nós, seria uma maneira de louvar. Então, se louvar não é só cantar a Ele, o que realmente é louvar? Se a gente for ver o significado de louvar no dicionário, diz, deixa eu ver, exaltar glórias a algo ou alguém, exaltar glórias. Bem, como eu acho que a maioria já sabe, o pastor já falou bastante, glória é peso, importância, impacto. Então, exaltar glórias a algo ou alguém seria, no caso louvar, seria dar essa importância, esse peso, esse impacto a algo ou alguém. Então, a gente já percebe que louvar não é só cantar, mas é dar essa importância a Deus, louvar a Deus. E sim, cantar é uma maneira de dar importância a Ele, mas se louvar a Ele é só cantar, não é só cantar, mas e sim dar importância a Ele, isso basicamente seria todas as ações que são baseadas nele, todas as ações que nós fazemos enquanto estamos dando essa importância, esse peso a Ele, que sejam baseadas nele, seria um louvor, uma maneira de louvá-lo. Se puder abrir, deixa eu ver aqui, Mateus 15, de 8 a 9. Na NVI, eu acho que é melhor, na NVI. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Aqui a gente pode ver Jesus falando sobre a hipocrisia do povo, eles honrando com os lábios. E como a gente sabe, a visão de louvar seria cantá-lo. Então seria uma maneira de honrá-lo com os lábios. Porém, como ele diz, o coração está longe deles. Se nós vimos que louvar é dar essa importância, colocá-lo no coração, no nosso coração, dar esse peso a ele, o que basicamente poderia ser aplicado num contexto de louvor, seria que ele está dizendo que eles estão cantando para mim, louvando para mim, no sentido de cantar, mas no seu coração eles não estão verdadeiramente louvando a mim.
Eles estão fazendo por fazer, obedecendo por obedecer. Não estão fazendo por amor, não estão dando essa importância, esse peso a Deus. Isso sim é louvá-lo verdadeiramente. E se puder abrir, acho que seria o último versículo, e depois eu gostaria de falar algumas coisas, seria Jeremias 17:10, na NVI. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e com as suas obras. O que isso significa? Para ele considerar as nossas ações, o que nós fazemos, ele considera como está o nosso coração. O que isso significa? No caso de Mateus 15, onde eles não estavam com o coração nele, Deus não estava considerando, porque eles podiam estar honrando a ele com os lábios, mas o coração não estava nele, o que é exigido para ele considerar essas ações boas. Então, o que eu peço a vocês, eu mesmo que toco aqui na frente, todos que cantam aqui, nós temos que examinar se estamos louvando a Ele verdadeiramente. Não só cantando, não só tocando, mas dando essa importância, esse peso a Ele. Mas como que eu sei se eu estou louvando a Ele? É só examinar os resultados. Quando o Espírito Santo vem em nós, vem os resultados. Que resultados são? Bem, como eu falei, a gente dá essa importância, esse peso. Então, essa importância vai ser um exemplo. Na hora de tomar uma ação, uma decisão, a gente vai dar importância a Ele primeiro. Então, na hora de tomar essa decisão, a gente vai tomar com base no que Ele diz. Essa é uma maneira de verdadeiramente vermos se estamos louvando a Ele. E tudo isso vem por meio do Espírito Santo. Então, nós teríamos que buscá-lo. Essa é a solução. Se nós não estamos louvando, temos que buscá-lo, certo? Então, como eu disse, que nós possamos verdadeiramente louvá-lo. Como eu acho que alguns já perceberam, basicamente entendendo o que é louvar, é a mesma coisa, basicamente, de que é adorar. Onde a gente se coloca numa posição inferior e a Ele dá toda a importância. Ele vai ser a importância do que nós fazemos, do que nós pensamos. Então, que nós possamos vigiar se estamos verdadeiramente louvando. E se não, que nós possamos buscar o Espírito Santo para que Ele possa nos transformar, que Ele possa fazer com que nós possamos dar essa verdadeira importância a Deus, esse verdadeiro peso, que nós possamos verdadeiramente adorá-lo e louvá-lo. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, justamente como eu disse, Jeremias 17:10, ele examina a mente e o coração para considerar as nossas obras. Então, isso justamente seria uma maneira de entender o porquê que, como nós temos muitos exemplos, de pessoas indo na porta dos céus e dizendo, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, sobre as obras, mas o coração da pessoa, a mente da pessoa, não estava louvando, não estava dando essa importância, estava fazendo por fazer. Então, isso é muito importante a gente entender. Deus considera o nosso coração, a nossa mente, e não o que fazemos. Justamente, são só resultados, como eu disse, porque o Espírito Santo nos enche por meio da notícia, da boa notícia, das boas novas do Evangelho, e são só resultados, não são o mérito para nós sermos salvos. O mérito é unicamente de Cristo, porque por meio de Cristo nós somos transformados. E por meio dele os nossos pecados são salvos, né? Os nossos pecados são justificados. Eu peço perdão agora que eu percebi, eu esqueci de orar aqui na abertura, mas que nós possamos orar agora. Meu Pai, em nome de Jesus, nós viemos em oração que, por meio dessa abertura, que nós possamos verdadeiramente te louvar. Vigiar como está nosso coração, nossa mente, que nós possamos dar essa importância real a Ti, dar esse verdadeiro peso a Ti, que nós possamos vigiar, entendermos que para sermos considerados, essas ações serem consideradas, nós temos que estar com o nosso coração em Ti.
Que o Senhor abençoe, que todos possam entender essa mensagem. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço. Em nome